Criado em 1984, o Colégio de Gaia é um dos clubes com maior tradição no handball feminino. Compete com as suas atletas nos mais variados escalões. Vindo do desporto escolar, o crescimento e a passagem para o clube deu-se com o grande contributo de Jorge Tormenta. Sem nunca ter abandonado o amadorismo, o clube oriundo de Vila Nova de Gaia está há 32 anos consecutivos na primeira divisão. Bastou apenas um ano para que o Colégio de Gaia chegasse à primeira divisão com uma equipa ainda júnior a jogar os 2 campeonatos e a ganhar nos 2. É uma equipa que conta já com vários troféus: 3 campeonatos nacionais, 3 supertaças, 4 taças de Portugal, 6 campeonatos de júniores e ainda 2 campeonatos de juvenis. Na época de estreia, terminou em 3º lugar, enquanto que na época seguinte conquistou o campeonato e, desde então, andou quase sempre entre os primeiros 5 classificados, que permitiram somar até agora 27 participações em provas internacionais. Mais obrigado pelo convite. Efetivamente sou vice-presidente da direção do Colégio de Gaia Colgaia. Sou responsável, no entanto, enquanto coordenador de todas as equipas do handball e mais diretamente a figura mais focada nesse projeto que tem muitos anos e serve já de apresentação que o Jornal O Jogo, um diário desportivo de grande impacto em Portugal, recentemente fez 35 anos e nesse programa de aniversário fez um concurso para os projetos desportivos mais importantes nesse período de 35 anos e coincidiu o Colégio de Gaia ser o vencedor num conjunto de muitos projetos desportivos que nestes 35 anos existiram. 35 anos corresponde quase à nossa vida. Há uma antecâmara desses 35 anos que corresponde a uma primeira fase em que o handball do Colégio de Gaia se desenvolveu no âmbito do desporto escolar nos escalões jovens. Depois, devido à sua grande categoria e ao facto de não encontrar adversários, apostámos nos escalões jovens, mas já na competição federada e também como consequência da grande qualidade apresentada já no campo federado, inclusive, por exemplo, no escalão de juvenis fomos 4 anos consecutivos campeões regionais do Porto, acabamos por chegar com uma equipa de idade ainda júnior à primeira divisão de séniores. O nosso projeto enquanto clube autónomo do Colégio de Gaia, mas umbilicalmente ligado, nasceu em 1984, ganhou figura jurídica e até hoje foi sempre a subir. Em 1991 fomos campeões nacionais pela primeira vez em Portugal, mas já tinha sido nessa geração marcado pela subida à primeira divisão, como já disse, pela conquista da Taça de Portugal em 90 e pela Supertaça em 92. No meio deste período espetacular, vivemos ainda a primeira qualificação para as competições europeias. Foi em 1989 que nos estreámos em Besançon, em França, perante uma equipa profissional, e o nosso projeto aí era amador e até hoje sempre foi amador e aposta no desenvolvimento da educação através da prática desportiva. E sempre o nosso projeto se cimentou nessas ideias base. Estamos aqui para formar gente humana mais sólida para o futuro e, se possível, com as aprendizagens bem feitas e bem enquadradas, ganhar. Se ganharmos, ótimos, mas o mais importante foi e é até hoje a formação humana das pessoas que passam por aqui. Assumindo-se como um projeto pedagógico que hoje é quase autossustentável com a ajuda de todos, do colégio, que cede as instalações, dos professores, que são os treinadores, e dos sócios, que são os encarregados de educação. Ali criou-se uma família que alcançou o respeito, somando vários apoios de entidades públicas e privadas. Claro que isto só é possível por um grande empenho das direções, dos diversos diretores do Colégio de Gaia, 4 neste percurso. Agora é o padre António Barbosa, que é também o presidente da direção do clube, e também do grande patrocínio, quer das autarquias, com destaque para a Câmara de Gaia e as de Freguesia de Mafamude, quer para grandes amigos que são empresas de marca em Portugal, algumas delas sediadas aqui em Vila Nova de Gaia. E, parafraseando esta imagem, só para dizer, a Toyota Salvador Caetano é o nosso patrocinador há quase 30 anos consecutivos e pelo respeito que essa marca tem, outras se foram associando, compreendendo que isto era um projeto efetivamente com muitas pernas para andar, como se veio a confirmar nestes 35 anos.
Nada devia diferenciar, porque em toda a prática desportiva devia estar sempre prevalecente a questão fundamental da educação e da formação humana. Mas é verdade que fora da escola, às vezes as práticas pedagógicas inerentes ao ensino do desporto, qualquer que ele seja, nem sempre acontecem na maior perfeição e até hoje o desporto está ameaçado por algumas práticas ao nível do desporto de espetáculo que levam até algumas famílias a não irem assistir às competições, porque o ambiente às vezes é um pouco hostil. Aqui na escola o que nós temos lutado, e temos lutado também às vezes até com os próprios professores treinadores, é de que a primeira grande diferença e a primeira premissa é que estamos aqui para nos servirmos do desporto para educar. E sempre essa é a primeira premissa, sempre essa é a primeira obrigação. Se fugirmos daí, não cumprimos o nosso ideal, nem o nosso projeto pedagógico, que é o projeto da escola onde estamos inseridos. Estamos aqui para formar, ponto 1. Em ponto 2, formar. E por isso a diferença está nos comportamentos, embora por vezes também temos alguns problemas, não somos diferentes da sociedade que rodeia a escola, e por vezes vêm para a escola problemas que a sociedade tem e que nós tentamos obstaculizar, tentando dar-lhe uma carga sempre educativa, com a presença de bons profissionais a enquadrar as atividades, a enquadrar os jovens que aqui participam. Pronto, um exemplo que hoje em dia parece quase impossível, nas nossas atividades é impensável uma aluna dizer uma asneira, um palavrão à frente do professor, que é o treinador. Nas bancadas o que mais se ouve é isso, infelizmente, mas aqui a prática desportiva é como se de uma aula se tratasse e por isso o contexto, mesmo para os encarregados de educação, é um contexto de segurança, muito embora também haja às vezes encarregados de educação que se esquecem que estamos numa escola e nós temos também um duplo trabalho, estamos aqui para educar às vezes, sempre, as aprendizagens, porque a educação vem de casa, mas as aprendizagens somos nós que as temos que dar aqui, no caso do handball, mas às vezes também temos que alargar os nossos controle de comportamentos aos próprios encarregados de educação, que às vezes vêm sintonizados com outras práticas que vêm lá fora e que não correspondem ao nosso interesse, nem ao interesse dos filhos. Isto é o mais importante, nem ao interesse dos filhos. Por isso, a grande diferença é que nos clubes, embora também sejam casas de educação e formação, por vezes os comportamentos são um pouco mais ousados e destravados, aqui na escola os comportamentos têm que ser os comportamentos da escola e daí há mais limitações e mais cuidados nas situações comportamentais. Nesta época de 2019-2020 partiram 3 jogadoras. Sandra Santiago e Patrícia Lima foram para a Espanha jogar para um dos atuais líderes da Liga, enquanto que Joana Rezende ingressou no Benfica, o clube em que o seu pai, Carlos Rezende, é treinador da equipa masculina. Ainda agora fomos campeões em 2019 e perdemos 4 jogadoras, as 2 filhas do treinador do Benfica, Carlos Rezende, uma delas foi mesmo para o Benfica, a Joana Rezende, e perdemos 2 jogadoras que foram para o vice-campeão de Espanha, Patrícia Lima e Sandra Santiago. No entanto, este ano, 19-20, fizemos a primeira fase e mesmo sem essas jogadoras, de um ano para o outro, conseguimos terminar a primeira fase de 22 jornadas com 6 pontos de avanço. E este projeto continua a ser amador, mas há aqui uma mística, há aqui uma cultura académica, há aqui uma cultura de identidade com uma das melhores instituições académicas de Vila Nova de Gaia, que leva a que os jogadores se superem no dia-a-dia, façam sacrifícios para treinar todos os dias e um conjunto de treinadores que são excepcionais na dedicação e que compreendem todo este projeto e a honra e o orgulho que é ser o Colégio de Gaia, que leva a que dezenas e dezenas de alunas que passaram pelas equipas sucessivamente durante estes quase 40 anos tenham um orgulho extraordinário em ter passado por aqui e de serem capazes de dizer muito do que sou hoje devo ao handball do Colégio de Gaia. Porque já temos tido problemas, como há pouco expliquei, perdemos 4 no ano passado e conseguimos recuperar e estamos no top na mesma, a nível nacional. Já em anos anteriores tivemos esse problema. Nós chegamos a ser 5 vezes vice-campeão nacional perante a Madeira SAD e em alguns desses anos jogamos contra a Madeira SAD com 4 jogadoras ex-colégio, por piada o nosso diretor da altura dizia vamos jogar contra o Colégio B
mas que permitiu sempre que, mesmo perdendo esses lotes de jogadoras, ou duas num ano e duas no outro e duas no outro, como temos uma grande dedicação aos escalões jovens e principalmente temos uma grande capacidade de especialização nos escalões de juvenis e júniores, conseguimos sempre atualizar o plantel sénior com o aproveitamento daquelas que vêm desses escalões de especialização, porque esta atualmente é uma das nossas maiores vocações, é ser um clube de especialização nos escalões de juvenis e júniores, sendo até muito procurado por jogadoras e famílias e pais que nos vêm pedir para que as filhas venham para aqui jogar, porque nós efetivamente temos boas condições para potenciar talentos que aparecem na iniciação nossa e de outros clubes. No início, o Colégio de Gaia era composto por várias modalidades, chegando a ter 35 equipas. A verdade é que o Colégio de Gaia chegou mesmo a ter uma equipa masculina de handball, mas ao passar para o desporto federado, as exigências mudaram. Semi-profissional, a atitude é um bocado semi-profissional, mas é fundamental ao nível do comportamento educativo e ao nível do compromisso que acabam por absorver, fruto da boa prática dos profissionais que enquadram, que conseguem passar-lhes esta mística e a possibilidade de terem a ousadia de alcançar grandes desafios, ultrapassá-los e estarem sempre na base da aprendizagem da transcendência, porque isto é a preparação para a vida. A vida é querer ser cada vez sempre melhor, mas de uma forma em que seja sempre respeitadora do próximo e, portanto, que nunca se utilize o pisar o concorrente para se chegar a melhor situação na vida. E estar aqui é uma aprendizagem para a vida excepcional e que permite que as pessoas efetivamente lutem pelos seus objetivos, consigam coordenar os interesses de estar neste projeto e os interesses da sua carreira académica, que foi sempre uma nossa preocupação em toda a linha, isto é, tentar que se superem na prática desportiva, mas também se superem na carreira de estudante, e isso tem levado ao nosso orgulho também de quase sempre 90% das jogadoras de uma equipa chegam ao fim da sua carreira universitária e seguem para a vida preparados com o conhecimento do estudo, mas também preparados para a luta pela vida de uma forma correta, que é aquilo que o handball lhes oferece. Relativamente à escolha do género, nós começámos por ter muitas modalidades diferenciadas no projeto de desporto escolar, chegámos a ter 14 modalidades e 35 equipas aqui há cerca de 10 anos, quando o colégio tinha contrato de associação e, portanto, estava no âmbito do Ministério da Educação. Agora temos um projeto ligeiramente diferente, que está ligado também à Comunidade Europeia e, portanto, temos planos próprios no ensino secundário. Somos uma das poucas escolas que tem formação tecnológica e experimental nestes cursos. Baixámos um pouco no desporto escolar, mas quando chegámos a ter handball masculino e handball feminino. Mas quando passámos para o desporto federado, a exigência de acompanhar equipas era muito maior, tivemos que fazer opções. Na altura, as nossas opções foram por duas modalidades, que não havia muito no concelho. Não havia handball feminino, havia também os Jogos Juvenis de Gaia a começar a fazer handball feminino. Aqui ao lado tínhamos clubes com handball masculino, encaminhamos normalmente os nossos masculinos para os clubes vizinhos. E tivemos um projeto semelhante a este no voleibol masculino, que aqui no centro de Gaia não havia, só muito na Madalena, e que também fomos importantes, fomos também vice-campeões nacionais de escalões jovens e acabámos por filtrar, devido às dificuldades administrativas, e encaminhar para o projeto melhor que tínhamos na altura, que era o handball feminino. Quanto à dificuldade, sempre depende das gerações, sempre depende dos grupos que se formam. Na altura, a nossa segunda geração, que foi excepcional, que foi desde o escalão infantil até chegar à primeira divisão, foi um grupo excepcional. Nunca ninguém faltava a um treino, nem para estudar, nem para o teste do dia seguinte, nem na faculdade faltava um treino para estudar para a frequência, para o exame da faculdade no dia seguinte. Foi um grupo extraordinário e que serviu de modelo e de referência para as gerações seguintes. Nós hoje vamos na quinta geração. Em 1998 também vencemos a Taça de Portugal e a Supertaça. Agora temos esta geração
que venceu o Campeonato Nacional 2017 e o Campeonato 2019, mas simultaneamente fez a dobradinha, também ganhou a Taça de Portugal. São marcos históricos, quer para a cidade, quer para o nosso projeto. E o caminho tem sido feito todo no feminino, mas eu penso que poderia também acontecer no masculino, mas acredito que ao nível da dedicação, da energia, à dupla função de ser jogador e ser estudante de excelente calibre, é um pouco mais fácil no feminino. Com a atual conjuntura, o campeonato de handball feminino foi cancelado, o que trouxe um sabor amargo a todos os clubes, não só de Vila Nova de Gaia, como também a todos os clubes de Portugal. Ao Colégio de Gaia foi impossibilitado de renovar o título de campeão. Esta pandemia foi para todos os setores, mas para o desporto em particular é muito difícil de lutar contra este inimigo invisível. Para nós, em termos de Colégio de Gaia, temos tentado minimizar, mantendo um contacto dos treinadores com as suas jogadoras, solicitando que mantenham a atividade em casa, diferente, claro, é completamente diferente, porque o desporto individual é completamente diferente do desporto coletivo, nomeadamente ao nível da socialização. Embora esta situação traz algumas vantagens, como estar mais tempo com os pais, por exemplo, que ao costume, mas para nós trouxe a nível desportivo também alguns problemas. O primeiro dos quais é, desde logo, o facto de perdermos a possibilidade de ter sido bicampeão. Muito embora, e consideramos isso que é uma injustiça, muitos países o campeonato ia um dia e, em função da classificação do momento, atribuíram o título àquele que ia à frente, mesmo a prova não estando completa, mas nós disputámos a primeira fase completa, fizemos 22 jornadas, jogámos contra todos 2 vezes e terminámos ao fim da primeira fase com 6 pontos de avanço. Ainda havia a segunda fase, mas o domínio que apresentámos foi tão limpinho, tão claro, que entendemos que, como muitos outros países, principalmente os principais países do handball mundial, deviam, em Portugal, também ter atribuído e discutido os assuntos caso a caso. Compreendo que um caso em que as 2 equipas primeiras iam distanciadas por um ponto, que fosse difícil de atribuir o título a um na direta, mas indo com 6 pontos de avanço e com tantos jogos realizados, devíamos ter sido campeões. E vai ser difícil para recuperar, porque se normalmente, quando temos um mês de defeso, precisamos de 6 semanas para fazer uma pré-época correta, vá lá que sejam 5, agora com uma interrupção superior a 2 meses vai ser um problema também ele físico para manter níveis agradáveis, o que quer dizer que possivelmente, mesmo quando regresse a normalidade, para recomeçar o nível vai ser muito inferior, o nível de prática desportiva vai ser muito inferior do que aquele que estávamos habituados, e isto também se reflete depois a nível das seleções nacionais, a nível da competição internacional, embora os outros países vão ter problemas semelhantes, mas isto é mau para a prática desportiva, principalmente para os desportos coletivos. No final, Jorge Tormenta deixa uma última palavra para todos os atletas de Portugal e também para os portugueses. Enquanto vice-presidente responsável pelas equipas de handball, a mensagem que eu passo é que temos que ter esperança, porque o mundo já passou por situações semelhantes, não no tempo destes jovens atletas, mas no tempo dos nossos avós, bisavós e outras situações mais afastadas, algumas bem graves, tão graves como esta pandemia, ao nível de mortandade, etc. E o mundo voltou a crescer e agora vai acontecer certamente o mesmo. Poderá durar mais ou menos, estamos aqui também na incógnita de quanto tempo vai demorar o arrastar desta pandemia e até quando é que vamos ter uma vacina que supere, mas também não estamos afastados da hipótese de aparecer outra situação similar, tão grave, ou menos grave, ou pior, e portanto temos sempre que ter a esperança de que venham melhores dias, vamos ter confiança, isso é importante. Temos que dar a volta ao texto no momento da derrota, quando perdemos um jogo, temos que nos preparar para no jogo seguinte voltar a ganhar mais que uma vez e manter intactas as esperanças de ser campeão nessas provas. E por isso aqui, na nossa vida, temos que manter a esperança de que viremos a viver melhor, voltaremos a viver melhor
e que voltaremos a ser campeões da nossa vida. E isso significa que, quando acontecer a volta à normalidade, a nossa atitude tem que ser agora preventiva, para já estarmos preparados para o mais rapidamente possível conseguirmos voltar em pleno à normalidade, o que significa normalidade com dupla normalidade, que é liberdade de atividades e, ao mesmo tempo, já estar adiantado na recuperação física e atlética e desportiva daquilo que vamos fazer para menos tempo perdermos na volta ao normal.